Se eu te pedir para imaginar a imagem da mulher brasileira no século XX, o que é que vem na sua mente? Carmen Miranda? A Garota de Ipanema? Sônia Braga? Outras grandes mulheres? Hoje eu quero falar sobre a internacionalização da mulher brasileira e como essa internacionalização influenciou o nosso padrão de beleza até hoje. Esse vídeo é o segundo vídeo da série Patrimônio Nacional, onde nós estamos falando sobre o padrão da mulher brasileira em diferentes momentos da história. E esse aqui com certeza é o vídeo que eu tava mais animada para fazer, porque nós vamos tocar em pontos que são muito interessantes e muito importantes pra mim. Então senta aí, pega o seu lanchinho, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e vamos ao que interessa. E simplesmente não tem como eu começar a falar aqui de mulher brasileira e não falar dela, Carmen Miranda. Porque nos anos 30 e 40 ela se tornou um verdadeiro ícone brasileiro no exterior, mesmo sendo de origem portuguesa. Porque com seus turbantes, com as frutas e com as roupas coloridas, ela transformou a imagem que o mundo tinha do Brasil. E aí você me pergunta, essa representação, essa imagem que Carmen Miranda vendeu do Brasil pro mundo, é fidedigna? A resposta é um pouco complexa. Porque sim, ela representa muito bem a nossa tropicalidade, digamos assim, mas ela não representa por completo quem nós somos como uma sociedade. Porque a construção da imagem dela é muito hollywoodiana, de propósito. Nos filmes que ela participou, fica muito evidente que ela se tornou uma caricatura de si mesma. E reforçava muitos estereótipos que são associados a mulheres latinas, como uma mulher exótica, ingênua, divertida, super descontraída. Mas é claro que ao mesmo tempo ela abriu portas para outras mulheres brasileiras no futuro e fez história. Sem falar na voz dela, que era um primor. Eu acho assim, a velocidade com que ela canta e ao mesmo tempo você consegue entender cada palavra que ela tá falando. Eu acho isso impressionante. E também era uma dançarina excepcional. E sim, ela serviu de inspiração para muitas outras artistas que apareceram depois. Tá, mas como é que a visão que o mundo tinha de Carmen Miranda influenciou a vida das brasileiras que ainda estavam aqui? Nós acabamos tendo essa fama de mulheres que são feitas para o entretenimento, de alguma forma. Sempre sorridentes, sempre bem vestidas, sempre exuberantes, só que isso fez com que outras facetas de outras mulheres brasileiras tenham ficado apagadas ao longo do tempo. Mas na década de 60 tudo mudou, porque surgiu a Garota de Ipanema. A música de Tom Jobim e Vinícius de Moraes escreveu uma mulher alta, bronzeada, exuberante, de cabelos soltos, que andava pelas praias do Rio de Janeiro. Esse conceito de beleza foi muito forte naquela época e influenciou toda a mídia daquele momento. Abrindo parênteses, como grande fã de Tom Jobim que eu sou, vale a pena salientar que ele também escreveu outras músicas para outras mulheres e eram mulheres diferentes, tá? Eu entendo que Garota de Ipanema realmente foi a mais famosa, mas ele escreveu outras músicas como Bebel, Luísa, Gabriela, que representam mulheres bem diferentes. Então sim, na obra de Tom Jobim nós temos pluralidade. Inclusive, se você não conhece essas músicas, eu recomendo que você comece por Luísa, que é especialmente incrível. Mas voltando pro assunto do vídeo, nesse momento a mulher brasileira passou a ser vista por um viés de uma sensualidade natural, mas ainda dentro de um padrão restrito, tá? Porque ainda representava uma mulher branca ou bronzeada, com um corpo exuberante e que tinha esse quê de liberdade. Mas a questão é que as mulheres negras e indígenas não cabiam nessa imagem e acabavam sendo excluídas. E foram excluídas por muitos anos. Só que a Garota de Ipanema realmente foi um sucesso global. Eu não sei se vocês têm noção disso, mas é uma das músicas mais reproduzidas na história do mundo. Então realmente foi um boom e que realmente exportou, internacionalizou ainda mais a visão, a imagem da mulher brasileira lá fora, justamente dessa criatura super sensual, exótica, livre. Isso influenciou diretamente a forma como as brasileiras eram tratadas lá fora. E até hoje, na verdade, a gente sofre as consequências dessa forma de internacionalização, porque é muito comum nós vermos relatos de mulheres brasileiras que moram em outros países e que naturalmente tem essa ideia de que elas são sensuais ou que elas são promíscuas, por exemplo. Mas agora a gente já vai para a década de 70 e 80 e eu preciso falar dela, Sônia Braga. Diferente das representações que nós vimos anteriormente, ela trouxe uma mulher que eu diria que é um pouco mais autêntica, digamos assim. Porque ao mesmo tempo que sim, ela tem uma sensualidade, ela também é forte, ela também é inteligente, ela traz uma complexidade pra essa imagem. E foi justamente por conta dos papéis que ela fez no cinema, quanto nas séries, quanto nas novelas, que ela perpetuou essa imagem de uma mulher que sim, é bonita, mas também é dona de si. Agora é claro que apesar de trazer um pouco mais de profundidade pra esse arquétipo que a gente tá montando aqui, ela ainda assim
assim, foi bastante sensualizada no cinema, especialmente lá fora. Agora tá bom, a gente fez todo um apanhado de grandes representações da mulher brasileira no século XX. E o que isso realmente influenciou no padrão de beleza? Para começo de conversa, desde os anos 30, graças a Coco Chanel e várias outras influências, o corpo bronzeado começou a ser visto como algo desejado. E aqui no Brasil não foi diferente. E o corpo violão sim se tornou um destaque, especialmente ali nos anos 80 e 90, graças a grandes modelos como, por exemplo, a Luísa Brunet. E a mídia e as revistas femininas têm um grande papel de realmente, neste momento da história, perpetuar esse padrão de beleza e colocá-lo como ideal. E te mostrar várias formas de atingir essa beleza. Então essas revistas mostravam o quê? Dietas malucas, exercícios, como você pintar o seu cabelo, que tipo de cabelo era da moda no momento, vários detalhes. Isso se perpetuou por muito tempo, nos anos 2000, nos anos 2010, a gente ainda via isso em revistas como Capricho, por exemplo. Ou até a Vogue, apesar de ser um pouco mais focada pra moda, ela tem ali a Associação de Beleza, que também serviu pra perpetuar tudo isso que eu tô falando aqui agora. Agora, é claro que nem todo mundo, apesar de todo o esforço que vai fazer, vai conseguir chegar nesse padrão. E o que acontece com essa pessoa? Ela vai, invariavelmente, procurar outros recursos pra poder chegar nesse padrão que ela tá querendo. E é aí que surge esse boom das cirurgias plásticas, que no século XX já era uma questão por aqui. Porque sim, o Brasil, como eu já falei em alguns outros vídeos, é campeão em procedimentos cirúrgicos e procedimentos estéticos, que reforça muito essa ideia de que a beleza deve ser conquistada a qualquer custo. E olhando essas três figuras, Carmen Miranda, a Garota de Ipanema e a Sônia Braga, a gente consegue ter um parâmetro de como foi essa internacionalização da mulher brasileira. E é claro que essas representações foram muito positivas para o nosso país, porque espalharam um pouquinho da nossa cultura de forma muito positiva. Mas também foi um pouco problemático por reforçar padrões de beleza que são inalcançáveis. E aqui, como em Iracema, nós vemos essa valorização da mulher exótica, sensual. Mas essa não é a única forma de representação possível e nós vamos falar mais sobre isso no próximo vídeo. Porque no próximo episódio de Patrimônio Nacional, nós vamos falar sobre a representação da mulher brasileira no século XXI. E muita coisa mudou. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Críticas e sugestões são sempre muito bem-vindas aqui. Muito obrigada pela companhia. Não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E eu gostaria de te avisar que agora nós temos o quê? Os nossos membros do canal. E os membros do canal, gente, têm acesso a artigos exclusivos que eu vou escrever toda semana. E hoje já entrou um artigo novo por lá. Então, se você ainda não viu, você tá perdendo essa novidade. O artigo tá muito bom. Não foi porque eu que escrevi, mas tá muito bom. E eu te vejo no próximo vídeo. Um cheiro.